Olá, queridos! Em João capítulo 14, versículo 16, está escrito: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é uma chama de fogo ou uma pomba branca. O Espírito Santo não é uma coisa. Ele é Deus. Devemos ter cuidado para não interpretar erroneamente e distorcer as imagens, as metáforas e os símbolos usados na Bíblia. O Espírito Santo é uma pessoa e não simplesmente uma presença. Ele é uma pessoa que possui uma presença, uma atmosfera que emana dele. Creio que o termo Espírito confunde muitas pessoas. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que fala, que pensa, planeja e incrivelmente brilhante e articulado. Ele é a voz de Deus para nós. Em João 16:13 diz: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Uma presença ou atmosfera não pode falar. Uma pessoa, sim. Uma presença ou atmosfera não possui mente, vontade própria, não possui um plano. Mas o Espírito Santo, como pessoa, sim. Precisamos entender que o Espírito Santo, ele não é apenas uma presença, mas ele é uma pessoa. O aroma de uma comida não é o alimento em si. O cheiro ruim não é o próprio gambá. O latido não é o próprio cachorro. O grasnar não é o pato. Logo, a presença do Espírito Santo é a evidência de sua pessoa. Pouca gente sabe disso. É por isso que muitos nunca falam sobre seus problemas com o Espírito de Deus. Eles acham que ele é uma nuvem silenciosa ou um vento enviado a alguns edifícios ou a alguma pessoa. Mas Jesus reconheceu o Espírito Santo como um mentor. Ele disse: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. O Espírito Santo não é um nevoeiro, ele não é o vento, ele não é o fogo, ele não é a chuva, ele não é uma pomba branca durante um culto. Se ele fosse o vento, não poderia ensinar os homens. Se fosse o fogo, não poderia trazer aconselhamento. Se fosse um pássaro branco, não poderia falar conosco sobre os ensinamentos de Jesus. O Espírito Santo simplesmente usa várias imagens para revelar suas obras, sua natureza e muitas de suas qualidades. O Espírito Santo pode entrar em nossa vida como a água, refrescando-nos, pois está escrito: Derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a sua descendência e minha bênção sobre todos. O Espírito Santo pode entrar em nossa vida como fogo, purificando-nos. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. O Espírito Santo pode mover-se de maneira rápida e repentina em nossa vida como vento.
A Bíblia diz, de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Atos 2, versículo 2. O Espírito Santo se manifesta a nós da maneira que mais necessitamos. Ele pode mostrar-se como alguém que cuida de nós, como a mãe que amamenta o filho faminto. Ele pode mostrar-se um conselheiro brilhante e articulado quando enfrentamos uma decisão difícil. Ele pode vir como médico quando fomos machucados ou atormentados na batalha. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando aceitamos essa verdade, nossa experiência cristã muda drástica, instantânea e satisfatoriamente em todas as áreas de nossa vida. Então lembremos sempre, o Espírito Santo é uma pessoa. Ore comigo. Pai, ensina-me a caminhar e a viver com o meu mentor, companheiro, o Espírito Santo. Tu, Senhor, não és o fogo, o vento ou a chuva. Tu, Senhor, és o Deus único e santo que me criou. Peço isso em nome de Jesus. Amém.